Oi, gente. Treta entre os evangélicos, mas evangélicos bem diferentes, não é? A Ava Santiago é uma vereadora do PSDB que está aliada a Lula já há algum tempo, não é? E tem criticado duramente o Malafaia, ou seria mala cheia de dinheiro dos fiéis. É uma questão para a gente refletir. Mas ela chamou ele de magnata da fé e tal. Mas tudo isso porque o Malafaia, através da revista Veja, soltou uma série de ataques à Ava Santiago, né? E aí a Ava Santiago resolveu responder a esses ataques do Silas Malafaia em um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Lembrando sempre que quando a gente mostra vídeo aqui, em um react, eu tenho que interromper o vídeo para comentar, porque se eu não fizer isso, isso é considerado cópia de conteúdo alheio, não é uso, é uso indevido. Então, para ser um react correto, a gente tem que assistir e fazer várias interrupções e comentários para que seja legítimo o uso de um vídeo de terceiro. Então, eu acho interessante, como ponto de partida, a gente assistir o vídeo da Ava Santiago, que está respondendo às críticas, né, do Silas Malafaia, e me parece também algumas mentiras, né, e comentar. Vamos assistir e comentar. Vamos lá. Sabe aquela matéria abjeta da revista Veja sobre mim? Pois é, ela tem um outro desdobramento. Ela traz uma fala do pastor Silas Malafaia sobre mim. E a revista fez questão de fazer uma outra matéria especificamente sobre isso, em que o pastor me chama de zero à esquerda, diz que vai me processar e diz que o Lula escolheu uma vereadora inexpressiva e irrelevante para atacar pastores. Silas, fica ameaçando? Abre processo, rapaz. Senão tá com medo de perder, né? Provavelmente, eu não duvido que ele processe, não. O Silas Malafaia tem esse hábito, que é comum entre pessoas aí da extrema direita, de achar que processo vai silenciar as pessoas. Não adianta muito não. Os críticos vão continuar criticando e vão enfrentar ele na justiça, né? Mas é uma tática para tentar intimidar e impedir que as pessoas exerçam sua liberdade de expressão. Mas é interessante que esse pessoal que fica dizendo que vai processar e tal, apoia uma extrema-direita que supostamente defende uma liberdade de expressão sem nenhum tipo de limite, não é? E ficam muito melindrados hinos, não é? Quando a justiça condena eles por calúnia, por difamação, não é? Por mentiras, quando eles mentem nas redes sociais e a justiça entra em ação, não é? Eles ficam dizendo, censura, estão me censurando, entram naquela piração toda. Aí, quando eles são criticados pela, pelas opiniões, as opiniões de outras pessoas são contrárias a eles, aí eles querem censurar. Então, eles querem ter o direito de mentir, difamar e caluniar, mas não querem ser criticados. Interessante isso, mas muito interessante isso. Vamos seguir. Tudo isso porque eu disse que o Silas Malafaia e alguns outros pastores são magnatas da fé. Primeiro que eu não me comporto como alguns políticos que o Silas defende, que são covardes e arregam, pedem desculpas a ministros que atacam ou fogem do país quando perdem a eleição. Ainda soltou uma porrada no Bolsonaro e nos ministros bolsonaristas que deram no pé. Olha, ela chamar de magnata da fé ou um outro nome para mercador da fé, mas talvez ela esteja. Aí eu vou dar uma razão para Ava Santiago. Magnata da fé é uma boa, porque os mercadores da fé é o pessoal do baixo clero, dos pastores evangélicos que enriquecem com a fé. O Silas Malafaia já chegou a outro patamar. Ele está no topo da pirâmide dos mercadores da fé. Então talvez um dos chefões dessas organizações comerciais que deveriam ser adequadamente taxadas, não é? Esse negócio de igreja evangélica ser isenta e pastor colocar um monte de propriedade que no fundo é dele, no CNPJ da empresa, né? Da empresa igreja, é uma forma de evasão fiscal. É uma forma desse povo não pagar imposto. Deve ser um negócio realmente incrível você vender um produto invisível e você não ter que pagar imposto. Realmente é impressionante. É impressionante. E a tolerância para esse tipo de prática tem que acabar. Tem que acabar. E começa por caracterizando adequadamente esses que são predadores
da fé alheia, né? Que usam da fé do povo para enriquecer, né? Por isso eu chamo ele de predadores. Mas enfim, vamos seguir. Magnata da fé, gostei. Gostei, Ava Santiago. O senhor é um magnata da fé. O senhor enriqueceu às custas da fé alheia. E o senhor disse que vai me processar por afirmar isso, mas o senhor mesmo já se gabou em púlpito de ter comprado um avião particular. Pois é, rapaz, pois é. E isso daí deve ser um dos pecados, não é? Né? Você tão feliz assim de ter elementos exteriores de riqueza, né? Demonstrar que querendo produzir inveja nos outros, né? Pela sua riqueza enorme, né? Mas isso daí é só mais um elemento de hipocrisia. O Jesus, que o Malafaia vive dizendo aí que é a inspiração dele, gostava muito de andar entre os pobres e criticava os ricos. Sim, Jesus criticava muito os ricos, os poderosos, a classe dominante, né? Aqueles que controlavam o poder. Era alvo de muitas críticas. Para Jesus, esses dificilmente chegariam ao reino dos céus. Mas essa parte da Bíblia, o Malafaia fez assim uma leitura seletiva, vamos chamar assim, né? Não viu as críticas aos ricos. Mas vamos seguir. O senhor diz que o presidente me escolheu para atacar pastores, é justamente o contrário. Eu quero trazer aqui as minhas aspas. Quando eu digo que enquanto uma patotinha de pastores que tem avião próprio, que tem 1 milhão na conta, se organizam para chantagear o governo federal, os pastores reais estão cuidando de problemas reais. Eles nasceram pobres, eles têm a vida simples. Pastor da minha igreja... Esses daí que têm vida simples seguem mais genuinamente os preceitos cristãos, né? Esses daí que estão do lado dos pobres, que atuam ao lado dos pobres, esses, pressupondo que ela está se referindo a pastores que de fato fazem isso, esses estão mais próximos da mensagem cristã, né? Aliás, na história da humanidade existem figuras religiosas, né, que tiveram defesa importante no campo político. O Martin Luther King, né, com campanha o povo nas ruas e o povo pobre e tal, The People's Party, que era o Partido do Povo, tinha uma campanha de valorização do salário mínimo, de fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento de medidas, defender o renda universal de cidadania, uma série de... É uma inspiração para muitos políticos progressistas nos Estados Unidos, como Bernie Sanders. Bernie Sanders se inspirou, em certa medida, no Martin Luther King. E até mesmo na tradição marxista, né, o Friedrich Engels dizia que existia em determinadas comunidades religiosas um anseio por uma libertação, mas que a religião também pode servir à classe dominante, né? Também pode servir aos interesses daqueles que querem manter o status quo. Então, essa é uma discussão muito interessante do ponto de vista acadêmico, né? O Friedrich Engels faz essa análise em Guerras Camponesas, né? Enfim, vamos continuar vendo. Outros irmãos e irmãs de fé vendem carnê para manter a escola da nossa igreja funcionando. Fazem isso porque são crentes de verdade, que vivem para o reino e não às custas do reino. Quando o senhor me chama de zero à esquerda e pergunta quem é ela, o Lula quer ouvir uma vereadora. Eu tenho o privilégio de ser, dentro da sua percepção, um zero à esquerda, porque segundo o próprio Cristo, quem é maior? Quem governa ou quem serve? Mas eu entre vós, disse o Cristo, sou aquele que serve e não o que é servido. Eita, tomou uma aula. E o Malafaia tomou uma aula e a gente já tinha adiantado aqui, né? Toda a mensagem, o epicentro da mensagem cristã é estar a serviço dos pobres e tem elementos, como eu disse, críticos daqueles que servem os ricos, né? Que servem os poderosos. E numa análise mais macro, o Silas Malafaia, ela diz, magnata da fé, que enriqueceu com o dinheiro dos fiéis, ele está a serviço dele próprio. Mas ele não apenas, e isso é importante entender, ele não apenas serve a ele mesmo. Ele serve a ele mesmo, o seu próprio enriquecimento, mas ele serve também aos interesses de uma classe dominante
para a qual ele ajuda a implementar políticas, e essa classe dominante tem interesse em desorganizar a classe trabalhadora, tem interesse a impedir a luta dos trabalhadores, e eu não conheço a Ava Santiago profundamente para dizer que ela estaria comigo em todos esses elementos da segunda análise. Também não quero pressupor que estaria contra, né? Sempre aberto ao diálogo, porque pessoas que estão no campo democrático e que se opõem a esses pastores podem ser aliados para muitas questões, embora na democracia a gente possa ter eventuais divergências, né? Acredito que com certeza teriam algumas, né? Vamos seguir. Essa é a estatura que eu quero ter, não a grandeza atribuída pelo senhor. Mas respondendo ao senhor, eu sou a Ava Santiago. Eu estou vereadora em Goiânia, mas eu sou socióloga, professora, nascida e criada na Assembleia de Deus, filha da missionária Raquel e do pastor Juscelino. Eu sou esposa do Guilherme, eu sou mãe do Davi. Eu sou salva pelo sangue de Jesus e é crendo nele que eu me dignifico e não a partir das autorizações e das legitimações vindas de um magnata da fé. Duro, mas muito bom, Ava Santiago. E ser chamado de zero à esquerda pelo Silas Malafaia é um baita de um elogio, viu? É um baita de um elogio, né? Ser criticada por ele já é um excelente sinal. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.